Olá, boa noite. Está no ar o Show Business, o mais tradicional talk show de negócios da TV brasileira. E no programa de hoje vamos receber Diego Puerta, presidente da Operação Brasileira da Dell, a gigante americana que fabrica computadores e fornece outros serviços como infraestrutura de data centers. Só no último ano, a companhia faturou mais de 95 bilhões de dólares, o equivalente a 540 bilhões de reais. Com fábrica própria e 3 centros de pesquisa e desenvolvimento, a Dell está no Brasil há 25 anos. Eu sou Bruno Meyer e seja muito bem-vindo ao Show Business que começa em instantes. Ele é formado em administração de empresas pela Federal do Rio Grande do Sul e ingressou em 1999 na americana Dell. Desde então, passou por diversas posições, como as áreas de vendas, planejamento, marketing e hoje é o presidente da companhia. Nós vamos conversar nesta edição do Show Business com Diego Puerta, presidente da Dell no Brasil. Diego, obrigado pela presença aqui em nosso estúdio. O Brasil é o único país no mundo que tem uma fábrica própria da Dell só para atender a demanda interna. E aí eu pergunto para você, como o Brasil pode aproveitar esse frenesi global que tem gerado bilhões e bilhões de dólares da inteligência artificial? Vamos lá, Bruno, obrigado, antes de tudo, obrigado pela oportunidade de estar aqui com você, contando um pouquinho da nossa trajetória aqui no Brasil. De fato, o Brasil é o único país do mundo onde a Dell tem uma fábrica no país, atendendo apenas o país. Isso não é só no processo de manufatura, a gente tem uma estrutura de atendimento, call center, suporte técnico no país falando o idioma local, então acho que a gente acredita que esse conjunto, essa operação única alocada no Brasil, nos dá a capacidade de atender, oferecer um nível de experiência para os clientes muito diferenciado. Eu acho que quando a gente fala um pouquinho da nossa trajetória, dos resultados que a gente conseguiu conquistar ao longo desses 25 anos, mais de 25 anos no Brasil, eu não tenho dúvida nenhuma que o fato de ter essa operação tão presente no mercado brasileiro é um dos fatores que nos possibilitou ser o líder em todas as categorias de negócios que a gente atua. Vamos falar um pouquinho, não tem como hoje falar de tecnologia sem falar de inteligência artificial, né? Acho que a gente já falou algumas vezes, inteligência artificial não é algo novo, pelo contrário, é uma tecnologia desenvolvida lá nos anos 50, que vem evoluindo desde então. O que aconteceu, ela tomou uma proporção muito maior ultimamente com os Large Language Models, ou seja, tornaram tudo aquilo que já estava disponível para as empresas que tinham capacidade de ter investimento, cientista de dados, para extrair valor das informações, hoje ela se tornou acessível para mim, para você, para ele. Virou uma coisa popular. Eu não digo que popular, ela virou acessível. Acessível. Mas eu digo popular até na questão de o mundo inteiro olhar para inteligência artificial. Antes ninguém falava. Eu vou até contar para você, quando eu trazia assuntos de inteligência artificial aqui nos programas da Jovem Pan, a audiência não era muito boa, não. A partir do momento que lançou o ChatGPT, isso foi foi novembro de 2022, se eu não me engano. Exato. Novembro de 2022. A primeira versão. E aí depois, em janeiro de 2023, a Microsoft foi lá e investiu 10 bilhões de dólares. A partir dali, eu falava de inteligência artificial, a audiência começava a aumentar, virou assunto que eu até chamo assunto de boteco, porque todo mundo querendo entender o que é a inteligência artificial. Tem gente com medo da inteligência artificial porque acha que vai atingir o seu emprego. Virou um assunto global, não é, Diego? Virou, acho que de fato, mas é como eu falei, a inteligência artificial no mundo dos negócios, principalmente as grandes corporações que acabavam gerando um grande volume de dados, já estava utilizando inteligência artificial nos seus negócios. Para você que é de tecnologia, não é nada novo, então. Não, acho que qual é a grande diferença?
os Large Language Models, tornar ela acessível em linguagem corriqueira no nosso dia a dia, acessível na mão. Ou seja, o que antes era necessário, eu tenho um engenheiro de dados, ter uma equipe, um cientista de dados para extrair valor. Hoje você consegue, em linguagem natural, no seu teclado, extrair valor, interagir sobre temas, ter acesso a informações a um ambiente, basicamente a qualquer assunto disponível online. Então, realmente, não tem dúvida por que esse assunto se tornou assunto do momento faz alguns anos. E é uma tecnologia realmente transformadora. Assim, a gente tem uma convicção de que a tecnologia, a inteligência artificial, não é uma onda, não é um modismo, é uma tecnologia muito poderosa que vai transformar a forma pela qual a gente interage com os dados, que a gente trabalha. Então, a gente está só no começo da jornada de transformação. Né? Agora, a gente acompanha tudo o que a inteligência artificial envolve empresas, esses investimentos bilionários que, sobretudo, as gigantes de tecnologia têm feito, compras de empresas, investimentos, né? Eu falei do investimento da Microsoft de 10 bilhões, isso início de 2023, 10 bilhões não era nada perto do que veio logo em seguida, é um assunto que envolve inclusive nações querendo liderar essa corrida de ouro. E aí eu volto a essa minha primeira questão. Eu quero até uma opinião, pode ser como presidente da Dell ou mesmo uma opinião pessoal, de como o Brasil pode aproveitar de alguma forma esse frenesi global em torno da AI. Vamos lá, acho que temos um caminho. Primeiro, acho que o Brasil tem uma longa trajetória de adoção de novas tecnologias. Quando a gente fala indo lá atrás, os primeiros home banking, os primeiros bancos a serem automatizados, a experiência do home banking. Hoje o Brasil é um dos principais mercados das redes sociais, ou seja, o Brasil é o segundo ou terceiro maior número de usuários. Então, aderência, adoção a novas tecnologias é alguma coisa que no Brasil vai bem. E eu acho que a tecnologia no Brasil tem um aspecto ainda mais importante, Bruno. O Brasil é um país grande, complexo, com infraestrutura limitada. E a tecnologia pode ser algo para a gente passar desses obstáculos da infraestrutura limitada, de portos, de locomoção. Então, acho que assim, ele tem um apelo muito grande. Então, acho que a gente tem, assim, o público tem uma aderência grande. Por exemplo, WhatsApps, linhas de celulares, a gente tem mostrado uma adoção muito grande. E na medida que as pessoas vão utilizando e entendendo, eu acho que vai ficar mais fácil para as empresas começarem a adotar em maior escala soluções embutindo inteligência artificial para os seus clientes. Porque no final do dia é isso, ou seja, como eu me utilizo da inteligência artificial para melhorar a experiência do meu cliente, do meu funcionário, do meu usuário. É isso que vai nos possibilitar melhorar a qualidade de tomada de decisão, tempo de resposta, a qualidade de atendimento. O que ela possibilita são inúmeras. E o Brasil está bem posicionado. Está bem posicionado? É isso que eu ia perguntar para você. Temos uma boa aderência à utilização de tecnologia. Eu acredito muito, ou seja, a gente tem visto, mesmo acompanhando a evolução do mercado, a gente acompanha os mercados por todos os segmentos. A gente vê, por exemplo, o mercado que a gente tem uma proximidade muito grande, líder no atendimento desse segmento, que é o mercado de pequenas e médias empresas. A curiosidade, o engajamento que esse mercado tem com novas tecnologias é impressionante. Qual que é o tamanho da Dell no Brasil, Diego? Hoje no Brasil a gente tem algo como 4.500 funcionários. Temos uma fábrica, como você mesmo mencionou, aqui em Hortolândia, no interior de São Paulo. Essa fábrica tem outro aspecto interessante, ela produz mais de 90% do que a gente vende no Brasil é produzido em Hortolândia. Então a gente tem um índice, uma adoção de produtos nacionalizados muito, muito grande. Então acho que esse é um ponto bem importante. A gente tem unidades aqui em São Paulo, óbvio. A nossa principal operação é em Porto Alegre, foi onde a gente começou nisso. A nossa operação foi no Rio Grande do Sul, continua sendo a principal operação nossa com o maior número de funcionários. É onde a gente tem uma unidade que a gente chama da operação de Dell Digital, que a gente desenvolve soluções para Dell no mundo inteiro, tá? O time são mais de 1.500 desenvolvedores
desenvolvendo soluções para a Dell global. Não é para o Brasil só, ou seja, o Brasil se tornou um polo de desenvolvimento de tecnologia através dessa unidade também. Então, é uma operação muito grande, como eu te falei, líder em todas as áreas de negócio que a gente atua. Esse polo de inovação, você chama de polo de inovação mesmo? É um centro de inovação. Um centro de inovação. Começou quando? Mais ou menos assim. Faz tempo? Eu diria que assim, 2006, 2007 a gente começou os primeiros movimentos. Uma universidade, a PUC do Rio Grande do Sul, começou a desenvolver um polo que eles chamavam de Tecnopuc. A Dell foi a primeira operação a se instalar no Tecnopuc que a gente desenvolveu. Era um polo dedicado, ou seja, era uma unidade dedicada a desenvolver soluções para a Dell Global. Ela, assim, praticamente é desacoplada da operação do dia a dia comercial nosso, desenvolvendo soluções. Talvez podia ser uma melhoria numa aplicação no Japão, ou um desenvolvimento de uma solução para a Austrália. Era desenvolvimento global e por uma questão que a gente conseguia aproveitar a qualidade da mão de obra que a gente encontrou no Rio Grande do Sul. Então, ou seja, nós tínhamos talentos, uma capacidade, uma aderência desse time dentro da nossa comunidade global. Então, a gente foi expandindo essa operação e hoje ela não é a maior, mas eu diria que talvez ela é uma das mais inovadoras que a gente tem globalmente e tem recebido investimentos de forma muito consistente. E o que tem vindo de grandes inovações em tempos recentes, esse ano, por exemplo, desse centro de inovação de vocês? A Dell, ela tem não só, nosso posicionamento não é só utilizar a AI no momento que a gente vai oferecer soluções para os nossos clientes. A gente tem buscado investir muito na utilização de AI dentro da nossa operação. E esse centro tem ajudado no desenvolvimento de como a gente se beneficia dessa tecnologia para a nossa operação. Então, globalmente, a gente desenvolveu uma série de casos de uso. A gente ranqueou quais os que fariam mais sentido, prioridades, e esse time participa do desenvolvimento de como utilizar. Uma das ações desse time é participar de como a gente vai utilizar AI para o benefício da nossa operação. Então, a gente não está só vendendo, a gente está utilizando AI para o nosso negócio. E como é que funciona? São quantas pessoas trabalhando aí? Tem muito engenheiro? Como é que é a operação desse centro? São aproximadamente 1.200, 1.300 pessoas, algo como esse número, não tem número exato agora. É um grupo multidisciplinar dividido em projetos. Então, ou seja, um grupo pode estar trabalhando numa demanda local, outro grupo pode estar trabalhando numa operação em outro país. Então, assim, são grupos multidisciplinares atendendo os projetos simultâneos no mundo inteiro. Então, não é um projeto específico, são vários grupos globais que trabalham coordenados de acordo com a sua competência em um projeto específico, tá? Então, é como se fosse uma fábrica de software dentro da Dell ali. Sensacional. Olha só, vocês vão produzir aqui no Brasil um novo portfólio de notebooks. Exato. Aí eu pergunto, como estão os computadores hoje e como serão esse ano que vem, os computadores com inteligência artificial acopladas? Como serão? Vamos lá, essa é uma excelente pergunta. É um excelente ponto, na verdade. A gente está passando, sim, por um processo de transformação no nosso portfólio de PCs. Quando a gente fala PCs, são os notebooks e os desktops, que são os equipamentos de mesa. É uma evolução do portfólio que passa desde a própria nomenclatura, ou seja, antes utilizávamos vários produtos, tinham nome. O nosso colega aqui falou que ele usava o Inspiron, tem outro que falava o Latitude, outro o G15, a gente está simplificando. Não, nossa equipe é impressionante, né? É fã da sua marca. A aderência de Dell muito grande, boas escolhas. Então, cada um usando. A gente está simplificando. Hoje, todos os equipamentos passam a ter o Dell como nome e a gente vai
dividir, depois categorizar por tipo de uso profissional, pessoal, de alta Mas performance. todos com inteligência artificial acopladas, ou não? Não todos, Tá. uma boa parte do portfólio a gente vai falar. Então, esse processo de simplificação, porque assim, qual é o grande dilema? Como é o computador com inteligência artificial acoplada? Essa é a grande questão. Integrada, na verdade. Integrada, exatamente. A gente já vai Como chegar... é o computador com inteligência artificial integrada? A gente já vai chegar lá, mas porque hoje, assim, quando você vai escolher seu equipamento para uso pessoal, é muito difícil você identificar sua característica de uso com as especificações, números, códigos, siglas. Então, a associação, a gente procurou mudar a nomenclatura para ter uma similaridade maior com o tipo de uso de cada pessoa, seja profissional, pessoal, de performance. Então, a gente simplificou os nomes. Está trazendo mais disponibilidade, ou seja, opções de tipos de processamento, e aí entra o que a gente está falando da inteligência artificial. Então, uma boa parte do nosso portfólio vai ter, sim, inteligência artificial embutida. E o que é ter inteligência artificial embutida? Então, para simplificar um pouquinho aqui, eu não quero tornar técnico demais a nossa conversa, a gente conhece o equipamento, ou seja, eu vou falar termos mais simples, o processador, que é o que a gente conhece, Intel, AMD, a gente já está acostumado, tem a placa de vídeo, e agora se criou o conceito da NPU, que é uma unidade, um microprocessador que foca em inteligência de dados, ele tem um tipo de processamento diferente, que tem uma capacidade de processar dados em uma velocidade muito maior. Esses novos computadores com inteligência artificial, eles têm isto. Bom, mas o que isso significa? Que benefício eu tenho na prática, como usuário? Né? Como usuário, exato. Vamos lá, hoje a gente está acostumado, nós como usuários, a gente está acostumado a acessar, vamos falar do ChatGPT, vamos usar ele por exemplo. A gente entra com os dados, faz as perguntas que quer, extrai as informações que a gente quer, utilizando os dados públicos disponíveis. Mas vamos supor, Bruno, você tem o histórico das nossas conversas, todas, ao longo de anos, e você quer retomar... E-mail, WhatsApp... As trocas estão todas registradas no teu computador. E você quer retomar essa diz assim, o que eu conversei com o Diego e eu quero dar sequência na mesma linha. Sim. Você não precisa disponibilizar seus dados públicos num ChatGPT que eles vão ficar acessíveis. Você vai utilizar os dados que estão no seu computador e dizer, eu quero... Quais são os temas que eu conversei com o Diego nos últimos anos, para eu ver o que andou, o que não andou. Eu quero dar sequência na entrevista. Ele vai usar o mesmo conceito que a gente tem num ChatGPT, no modelo desse de Large Language Models, usando os dados que você tem no seu computador, sem precisar estar conectado, sem precisar expor os seus dados num ambiente aberto. Sim. Então, ou seja, você faz uma pergunta, projeção sobre as minhas finanças pessoais que estão ali dentro. Isso é um dado que eu não quero que todos tenham, mas eu quero uma projeção, dado meus gastos, receita, quando eu preciso economizar mais, para trocar de apartamento. Ou seja, ele começa a elaborar dados, elaborar soluções com os dados que estão ali de uma forma segura, sem precisar estar conectado. É esse tipo de capacidade... Não, essa é só uma das funções que você está... Que eu estou... Sem falar nos ganhos colaterais que isso tem também, ou seja, como a NPU não compete com o processador, então você tem um equipamento mais eficiente, a bateria dura mais. Tá. Então esse é um ganho muito importante que os equipamentos têm. E como você falou em uma resposta anterior, estamos só no começo. Estamos só no começo. Porque vem coisa por aí. Vem coisa. Um outro ponto que a gente comentou, falei também na nossa conversa anterior, conectividade. Eu tenho, desde que eu adotei um computador com 5G embutido, eu só abro ele e estou conectado em qualquer lugar. Ponto. Agora, é bom você entrar no assunto de 5G mesmo, porque hoje a gente fala, se deixar, a gente fica falando de inteligência artificial em todos os programas, aqui no Show Business, no Business também dos sábados, a gente só fala de inteligência artificial. Você falou de 5G. Como anda o 5G, afinal, no Brasil? Bom, a gente tem visto bastante investimento, né, na infraestrutura. Eu não sou um especialista em telecomunicações,
Eu sou entusiasta, gosto de ver, ou seja, tenho conectividade em todos os meus equipamentos e estou muito satisfeito de utilizar meu Latitude 9450 com 5G embutido, conectado onde eu estiver. Então eu viajo o Brasil afora e sempre consegui me conectar, nunca tive problema. Assim, em relação à cobertura, eu não sou especialista em telecom para te dizer. Meus amigos da Claro, da Vivo vão conseguir nos ajudar com isso, mas... Olha, entendi. Agora, deixa eu trazer para a realidade econômica brasileira. Tá. Como é que o setor de tecnologia todo tem sido impactado com o cenário econômico brasileiro, especialmente com uma taxa de juros a 15% ao ano? Essa é uma pergunta bem importante. Não tem dúvida nenhuma que taxas de juros no patamares que estão hoje, elas acabam postergando, adiando investimentos pelo custo do capital. Mas, por outro lado, Bruno, quando a gente fala eu falo com o meu time que a tecnologia, quando fala de contexto econômico, eu falo entendo, mas a gente precisa também ter a visão de que quando o mercado está crescendo, todo mundo vai precisar de tecnologia para crescer, expandir, aumentar as pessoas, aumentar a infraestrutura. Quando tem um mercado mais difícil, todo mundo vai precisar de tecnologia, por quê? Desde ser mais eficiente, otimizar, reduzir custos, ganho de escala, ou seja, a tecnologia tem esse poder. Até mesmo, por exemplo, quando tem um momento de dificuldade econômica, são dados provados, o índice de ataques cibernéticos aumenta. Vai precisar de mais proteção. Então eu brinco assim, o mercado está ruim, vai precisar de tecnologia. Se o mercado está bom, também vai precisar de tecnologia. Então, nós como fornecedores, a gente tem que estar preparado para atender a demanda do mercado. E essa que foi uma característica importante aqui nessa jornada de 25 anos nossa no Brasil. Não foram poucas as crises que a gente enfrentou. E você olha a nossa trajetória de crescimento muito consistente, mesmo nos períodos de baixa, uma retração aqui, outra ali, segura aqui, prioriza investimentos, mas a gente conseguiu continuar expandindo exatamente pela nossa postura, nosso posicionamento de a gente aqui tem que ajudar os clientes a utilizar a nossa tecnologia, não importa o cenário que eles estão enfrentando lá fora. Muito bem, nós estamos conversando com Diego Puerta, presidente no Brasil da Dell. Eu quero chamar a atenção agora para a trajetória do Diego, porque você faz parte definitivamente da história da Dell no Brasil. Porque antes da Dell vir com tudo no país, de instalar uma fábrica para atender a demanda interna, o Diego estava lá negociando com os americanos para trazer essa gigante americana no Brasil. A gente está falando de 1900 e... Começou a primeira conversa com a Dell foi em 1997. Então quero que você conte para a nossa audiência essa trajetória, porque eu estou diante do homem que negociou com os americanos para trazer a Dell para o Brasil. Conta como é que foi toda essa operação, como é que você chegou a eles, como é que você convenceu os americanos a trazer a Dell para o Brasil? Vamos lá. Bom, primeiro eu fazia parte de um time. Eu era bastante novo. Naquela época tinha um grupo de liderança, era uma empresa formada no Rio Grande do Sul, uma empresa privada, suportada pela iniciativa privada do Rio Grande do Sul para auxiliar o governo do estado a atrair investimentos. Quando eu voltei dos Estados Unidos... Porque você é formado na Federal do Rio Grande do Sul. Depois eu fui estudar fora. Depois você foi para fora, visitou ali o Vale do Silício e voltou para o Brasil. Que bom, voltou para o Brasil. Exato. Quando eu voltei, eu fui trabalhar nessa empresa e eles tinham como objetivo auxiliar, ser uma interface com o governo do estado para atração de investimentos para o Rio Grande do Sul. E eu era um analista de investimentos que fazia parte de um grupo e pelo meu conhecimento, por ter estudado na área, ter estudado na região da tecnologia e por conhecer a Dell, quando a gente começou a prospectar uma série de empresas, a gente listou 150, visitou 20 e a Dell era uma dessas que estava lá. E a Dell tinha um interesse em América Latina, já estava estudando possibilidades. O Rio Grande do Sul não estava na época no radar. A gente conseguiu, pelo trabalho que o grupo fez, colocar o Rio Grande do Sul no mapa.
quando eles decidiram fazer a primeira visita, eu fui designado como gerente de projetos dessa interlocução. Então foram meses e meses, 9, 10 meses de negociação, até que quando a Dell fechou com o Estado, eles acabaram me convidando para fazer parte do time. Então, trabalho de... Está desde lá. Estou desde lá, desde então a minha primeira... Teve algo definitivo, significativo, que convenceu os americanos a ir para o Rio Grande do Sul e começar a história da companhia no Brasil? Um fator assim que eu acho que deixou a companhia muito segura foi a disposição do Estado em auxiliar a jornada de instalação. Ou seja, não é uma questão só de incentivos, não é uma questão dos talentos, que contou bastante, mas também de o Estado se mostrar acessível, disponível para as necessidades. Eu tenho um problema de logística, como é que eu resolvo? Está aqui, tem o time, vamos resolver. Como é que eu vou fazer com energia? Chama, engaja. Então, assim, uma disposição muito grande. Ou seja, o Estado, a gente conseguiu, nessa interface com o Estado, mostrar uma disposição muito grande, um compromisso com investimento importante para a companhia, né? Então... E o perfil do Diego é um perfil muito interessante, que tem muitos executivos que passam por essa cadeira, tem uma trajetória similar, porque você começa fazendo parte da história da companhia no Brasil e nunca saiu da companhia, passou por diversas posições, passou por diversos cargos, a maioria deles na liderança, até chegar ao topo máximo no Brasil, que é o cargo de presidente da companhia. Para você, o que foi determinante para ter essa trajetória absolutamente notável até conquistar esse cargo? Foi uma jornada que realmente eu me orgulho bastante. 10 posições. 10 posições. 10 posições diferentes ao longo da jornada, diferentes áreas, diferentes experiências, sempre com uma disposição, uma vontade de aprender muito grande, uma aderência muito grande à cultura da companhia, ou seja, viver os valores da companhia. Acho que isso é muito importante para você poder viver, poder ter sucesso durante tanto tempo numa companhia, uma capacidade de entrega de resultados. E acho que um ponto que foi importante para mim, que é a pergunta que me faz, é como é que você aguenta tanto tempo, mesma companhia. Foram 10 posições em áreas diferentes, com responsabilidades diferentes, ou seja, em algumas delas, assim, indo muito bem numa área de destaque, vai para uma outra que você não conhece nada, você que menos conhece da operação, você aprende, olha o todo, você conhece mais o negócio, você começa a ter uma visão sistêmica maior, a sua capacidade de tomar decisão melhora, e aí quando você tem uma oportunidade como essa de ter a responsabilidade do todo, se torna quase uma escolha, não vou dizer que seja uma escolha óbvia, mas é uma escolha mais fácil. Natural. Uma escolha natural. Porque exatamente. Você conhece toda a operação. Você foi encaminhado, de certa forma, para chegar onde você está. Qual foi a área mais difícil que você passou dessas 10 posições? Eu não tenho dúvida nenhuma que foi anterior a essa que eu estava. Qual que era? Eu fui vice-presidente responsável pela operação de consumidor final, varejo e pequenas empresas. Por que foi difícil? Porque toda a minha trajetória sempre foi focada no mercado corporativo. E aí, de repente, eu tenho que cuidar de Dell.com, tratar com varejista, falar de cliques, em calls, marketing, orçamento, engajamento, mídias sociais, numa operação grande que não reportava para a Operação Brasil, ou seja, tinha um chefe global, ou seja, eu saí da minha zona de conforto de conhecer o mercado corporativo, eu saí da área que eu tinha sucesso e fui para uma área nova, difícil, desafiadora, que tinha um desafio operacional grande. Eu fui para tentar fazer uma transformação e foi um impacto grande. Você chegava numa organização com 500 pessoas, uma necessidade de um conhecimento específico que eu não tinha. E todo mundo olhando para mim, o que nós vamos fazer? Bom, vamos lá, nós vamos trabalhar, vocês vão me ajudar.
e a gente vai. Então, e ao final de quase 4 anos e meio nessa posição, a gente fez uma transformação muito grande e eu aprendi muito, me diverti muito, formei um time fantástico. Então, assim, mas foi o mais difícil, sem dúvida alguma, porque foi totalmente fora da minha zona de conforto. Você comentou que você escuta eventualmente comentários, perguntas, né, questões de pessoas falando como é que você aguenta trabalhar tanto tempo na mesma empresa. Isso não é, de certa forma, um contraste ao comportamento de uma geração mais nova, mas não só a geração que está entrando no mercado de trabalho, mas as posteriores também, de mudar rapidamente de emprego, um comportamento que não se via há muito tempo atrás, e quando vê pessoas como você que ficam 2 décadas, 3, daqui a pouco 3 décadas na mesma empresa, de certa forma causa um choque? Não tenho dúvida. Esse choque acontece em casa, inclusive. Muitas vezes minha esposa, é mesmo? Ela fala com admiração. Ah, fala com admiração, né? Mas, ali, 26 anos na mesma empresa, olha só como é que é. Então, é diferente, mas eu confesso, Bruno, eu vou ser muito sincero com você. Para mim, passou tudo tão rápido e as coisas aconteceram de uma forma natural, fluida, valendo a pena para os dois lados, valendo a pena para a companhia, valendo a pena para mim, me desafiando, tendo novas oportunidades de aprender, me desenvolver dentro da mesma companhia, onde eu acredito, me identifico com os valores. Por que trocar? Sim. Tipo, estava valendo a pena. Exato, exato. E você teve promoções ao longo desse tempo todo, muito consideráveis até chegar na posição que você está. E nos últimos anos, posso até considerar aí nos últimos 20 anos, você sempre ocupa cargos de liderança. Ocupando esse cargo de liderança, que hoje, repito, é o cargo de liderança máximo na companhia, na operação brasileira, o que você valoriza mais no profissional de hoje, Diego? É difícil, assim, não é uma característica, acho que a gente tem que ter um conjunto de características. Eu acho que, assim, na Dell, a gente tem alguns elementos que são muito importantes. Entender o modelo de negócio, a operação é um deles. Uma aderência à cultura, aos valores da Dell é muito importante. Então, assim, a gente tem algumas premissas que são chaves, a espinha dorsal da companhia. A gente tem até o próprio livro do nosso fundador fala muito da forma pela qual a gente faz as coisas acontecerem dentro da Dell. O play nice but win, ou seja correto, seja justo, mas vença. Então, essa é uma cultura muito direcionada à vitória, sucesso, fazendo as coisas da forma correta, ética. Esse é o slogan, vamos chamar, corporativo da companhia? Não, é o livro do fundador. É o livro do fundador, que ele fala isso. Que, aliás, é espetacular o livro, eu recomendo, é um bom livro que eu recomendo aqui. A trajetória do Michael Dell é inacreditável. Ter a oportunidade de conviver com uma pessoa que é uma lenda do mundo dos negócios, alguém que realmente transformou de forma definitiva a história dos PCs, né? Poder interagir com ele é uma oportunidade também única, né? Então, não deixa de ser um lema, assim, mas como é que foi essa interação? Tipo... É que você está falando, não, é que assim, única, alguém que... Interação, eu conheci o Michael Dell quando ele tinha 31 ou 32 anos. Eu faço essa pergunta porque eu realmente admiro, leio, busco pessoas que mudam o comportamento do planeta, né? E ele certamente mudou, sem dúvida alguma mudou. É uma daquelas pessoas, daquelas personalidades globais que mudam o comportamento, a maneira que a gente trabalha, por exemplo. Dessa figura que você admira, dá para ver pelo seu olho, pelo brilho do seu olho. O que mais te chama a atenção? O que mais é surpreendente nessa figura? Vou te dar um exemplo que para mim é muito emblemático. Eu encontrei ele final de maio do ano passado, no evento da Dell,
no evento global. E assim, auge do momento dele, a ação da Dell sendo supervalorizada, ele estando na lista dos... que para ele não muda nada, dos 10 mais ricos do mundo, aquela coisa do gênero, todo aquele glamour que o mundo dos negócios faz. Eu encontrei ele no corredor do evento, ele para e me pergunta: Diego, como é que estão as coisas lá no nosso site depois da enchente? Uau! Falou do Rio Grande do Sul? Não, perguntou. Ele viu no meu LinkedIn pessoal, ele viu o post perguntando de algumas coisas. Falou, inclusive tinha um pessoal do Exército no nosso site para coordenar ajudas. Não era bem o Exército, fazia parte. Então, assim, ele estava antenado e ligado. Foi a primeira coisa que ele me perguntou quando ele me viu. Ou seja, um cara desses que tem 1 milhão de coisas na cabeça, ele pergunta assim, é esse o exemplo de valor que pauta a companhia? Foi a primeira coisa que ele me viu. E eu encontrei ele agora, fazem 3 semanas, e ele viu também nas minhas mídias sociais. Ele me perguntou da inauguração do site depois da enchente que impactou a nossa unidade lá. Ele falou, deve ter sido muito bacana, fiquei feliz de ter visto isso. Então, até assim, mandou bater uma foto pra gente mandar pro time. Então, é esse tipo de pessoa. É um cara que tem uma capacidade fantástica, uma visão incrível, tem uma fundação, ajuda várias pessoas. Então, não é só pelo negócio, é um cara que tem os valores muito sólidos. Isso ele consegue transparecer dentro da companhia. Essas pessoas que a gente fala, pessoas que mudam o comportamento do mundo, como é o caso dele, a característica similar entre essas pessoas, você acha que é o quê? É uma curiosidade exacerbada? Tem falado muito de valores, né? Não, os valores, para mim, é um fator muito importante, porque não adianta, não é que não adianta, assim, dentro das características que eu julgo importante, os valores, ou seja, a forma pela qual a pessoa faz as coisas incríveis que ela gera, para mim conta bastante. Acho que fazer da forma correta, ser justos, respeitar as pessoas, para mim é um princípio muito importante. E ele tem isso. Mas junto com isso ele tem uma capacidade, uma curiosidade. Ele fala muito no livro dele da jornada empreendedora desde um moleque. Como ele, com 11 anos, foi vender assinatura de jornal, por que ele identificou um nicho de mercado, conseguiu atacar nisso, formou um funding, que daí depois ele fundou a Dell com o dinheiro que iniciou e nunca mais precisou botar capital na companhia. Então, é um cara que tem um nível de curiosidade muito alto. Ele fala bastante sobre isso no livro. Então, assim, eu diria nele essa questão dos valores com a questão da curiosidade no nível absurdo. Ele vai no detalhe, ele entende a fundo as coisas. Muito bem, nós estamos conversando com Diego Puerta, presidente no Brasil da Dell, falando do universo de tecnologia. Diego, quero trazer uma notícia quentíssima de uma opinião divulgada aos funcionários de uma das maiores lideranças do planeta, que é o Andy Jassy, CEO da Amazon. Numa mensagem aos milhares de profissionais, ele avisou que vai empregar menos por conta da inteligência artificial. Inclusive, ele falou assim, à medida que obtivermos ganhos de eficiência com o uso extensivo da AI em toda a empresa, a gente tende a empregar menos no futuro. Mas, ele ainda disse para a equipe toda buscar capacitação na área, porque afinal, palavras dele, estamos passando por essa transformação juntos. E aí eu pergunto para você, Diego, como líderes e como todo mundo, todas as equipes, seja no Brasil, seja no mundo, como todo mundo deve se atualizar com a AI? Vamos lá, acho que, de novo, a gente acredita muito no potencial de transformação que a AI tem. E quando uma tecnologia tão transformadora como essa é lançada, ela causa muitas dúvidas, incertezas, projeções, a maior parte delas erradas. É só a gente fazer uma retrospectiva e história sobre as principais tecnologias
que mudaram. Vamos pegar um exemplo recente. Na época do .com, o boom das internets, a loja física vai acabar porque as lojas online, e está acabado, não vai ter mais posição de vendedor, as lojas vão acabar. E não acabou, pelo contrário, as lojas se tornaram melhores utilizando, alavancando a internet. Só para usar um exemplo recente de projeções mirabolantes que a gente tinha. Que a gente ouviu, né? Que isso não é uma novidade, exato, de certa forma. Então a gente vai ver essa questão, mas isso não quer dizer que a AI não vai ter uma transformação, vai trazer. Tem áreas que vai otimizar, que podem ter menos posições, ter necessidade. É fato, vai causar uma transformação. Eu acho que assim, eu não tenho, até pelo meu viés pessoal, tenho uma visão mais otimista. Eu acho que ela vai transformar, otimizar, mas vai abrir novas possibilidades. Então, quando a gente fala de educação em AI, eu falo mais até de uma coisa um pouco mais básica, até acho que é um ponto muito importante para o mercado brasileiro. Eu acho que é a inclusão digital. A sua expressão é alfabetização em AI? É transformar a pessoa numa pessoa letrada em inteligência artificial? A minha é mais básico que isso. É alfabetização digital. É como saber utilizar as ferramentas. Ou seja, é mais básico, é um nível... Porque no Brasil, hoje, a gente faz parte de uma minoria que tem pleno acesso à informação e a tecnologias como se estivesse em qualquer lugar do mundo. Esse é o que a gente... Mas essa não é uma realidade. Como a gente falou, o Brasil é um país grande, complexo, com diferentes níveis. Tem vários Brasis dentro do Brasil e são realidades diferentes. O problema é que quem não tem acesso lá na ponta, isso vai criando um distanciamento muito grande em quem tem. Então, como é que a gente faz isso para todos terem mais acesso à conectividade, equipamentos, a device? Isso vai trazer um nível de experiência melhor, de qualificação melhor e, consequentemente, depois, um entendimento maior, uma preparação para o mundo que a AI está criando. Mas eu acho que assim, o que a gente precisa hoje no Brasil é ter um nível de acesso à inclusão digital maior. Mas você está falando de algo que tem que ser ensinado lá na base, nas escolas, então. Mas hoje boa parte das escolas públicas não tem acesso à conectividade. Como é que a gente pode avançar com isso, Diego? São pautas de políticas públicas, não é minha especialidade. Eu sei. Não é minha especialidade. Estou levantando questões que eu sei que muitas vezes você não tem resposta. Mas é algo que me preocupa muito como cidadão. Ou seja, como é que a gente vai fazer para que mais pessoas tenham acesso? Porque isso traz uma possibilidade, Bruno, assim, você imagina, eu participo de algumas instituições que a gente trabalha juntos, então o Instituto Caldeira no Rio Grande do Sul, a própria Intel aqui em São Paulo. Então, um case de um menino que estuda, que é um bolsista da Intel, que mostrou uma solução no interior do Goiás, que eu conheci a trajetória fantástica. Aquele menino, sem a conectividade, ele estaria condenado a ficar lá e fazer o trabalho rural que o pai dele fazia na Associação dos Agricultores. E pelo conhecimento dele, ele desenvolveu uma solução, foi referência na ONU, ganhou bolsa na Intel e hoje tem um salário e o suporte, porque o acesso à tecnologia transformou Porque a tecnologia transformou a vida dele. Transformou a vida dele, ou seja, quantos exemplos como esses tem em Brasil afora? É impressionante. Inclusive o Roberto Salluti da Intel esteve aqui falando de outros exemplos também, porque o que você está falando é a maior verdade mesmo. Exato, nós somos um grande parceiro da Intel. Pode realmente mudar a vida das pessoas, né? Você está falando de um assunto extremamente importante, extremamente relevante no Brasil, que é a base, a formação básica em tecnologia e especialmente em AI. Agora, o que qualquer pessoa aí que está trabalhando numa empresa, seja qual for o cargo, como essa pessoa deve se atualizar? Como, assim? Eu faço essa pergunta, Diego, porque eu recebo eventualmente questões via redes sociais, as pessoas até me param assim, sabe, eu gosto desse assunto, eu sei que esse assunto é revolucionário, vai mudar tudo do mundo, mas por onde eu começo? Você está rindo, mas eu estou levando essa pergunta para você, Diego. Mas eu estou rindo porque essa é a pergunta que eu faço para mim. Para você mesmo? É mesmo? Constantemente. Então, assim, quando começou
logo que surgiram os Large Language Models, tudo que aconteceu, mas como é que eu uso, o que eu faço? E as discussões, elas acabaram partindo para um aspecto mais amplo do impacto, as discussões geopolíticas, impactos de emprego, assim, coisas totalmente fora do nosso impacto, diria assim, da minha capacidade de gerar impacto. E eu fui pensando, bom, a primeira coisa que eu tenho que fazer é entender como essa tecnologia funciona. E não é do ponto de vista técnico, tecnológico. É prático, como usuário. O que eu posso fazer? Então, a primeira coisa que eu fiz foi me registrar em todos, ver o que tinha, experimentar, utilizar nas mais diferentes formas. Fui aprendendo com usos, coisas básicas do meu dia a dia, assim. Alguns exemplos básicos que foram surgindo, assim, processo, você vai passar em breve disso, eu vejo sua filha pequena, em breve ela vai passar o processo de alfabetização. Ou como é que eu construo textos interessantes para ela ter interesse para, ou seja, o que você quer fazer, o que você quer, eu gosto de, sei lá, a cantora ou do Stitch, ou então, sim. O que vai fazer? Montar um texto customizado. E eu fui exercitando com coisas práticas. Tira uma foto, o que faz? Pergunta, como eu uso isso para mim? Depois, como eu uso isso a meu benefício no trabalho? Entendendo isso, você consegue ter uma visão de como isso pode impactar a tua empresa. E aí sim tem uma visão mais ampla. Então, exercitar é fundamental. Então, ter líderes discutindo grandes projetos, aprovações, sem conhecer como a tecnologia funciona como usuário, eu acredito que ele não vai ter capacidade de tomar a melhor decisão. Então, eu li um livro muito interessante que mudou minha perspectiva disso. Chama Co-Intelligence, do Ethan Mollick. Ele me ajudou a repensar e esse é o livro que eu recomendo. Não estou fazendo propaganda do livro, só foi um livro interessante que me marcou. De como usar a tecnologia como usuário. Deixa eu voltar para o universo da Dell e eu gostaria muito de falar de infraestrutura, porque a Dell tem crescido muito, tem um relevante que eu quero que você traga os números agora em relação à infraestrutura. Os data centers, que é outra categoria que para você deve escutar há muito tempo, mas nós jornalistas, mas até as pessoas comuns têm escutado com muita recorrência, que é os centros de dados, né? Os centros de dados hoje, eles dão conta de toda a demanda de AI na atualidade? O que tem acontecido no mercado nesses últimos 18 meses, 24 meses, eu diria assim? Uma demanda muito grande por infraestrutura para suportar essa curiosidade crescente com relação à inteligência artificial. Então a gente viu um volume de investimento muito, muito grande em data centers. Vamos tentar simplificar por que o data center focado em inteligência artificial é um pouquinho diferente de um data center tradicional, que a gente hospeda os nossos dados. Porque o sistema a velocidade que os dados precisam ser processados para esses large language models é muito diferente, e a forma pelo qual é esse processamento. Então surgiu a placa de vídeo, por que a NVIDIA está tão em voga? Ela conseguiu desenvolver um processador que se chama GPU, que é a unidade que acelera esse processamento de informação. Então é um servidor customizado com essas placas que são necessárias para rodar esses modelos. Então é uma demanda muito grande por isso. Então ano passado a gente viu a ação da NVIDIA, todos os principais fornecedores, a Dell inclusa, conseguiram um volume muito expressivo de vendas, atendendo as principais empresas, sejam os cloud providers, sejam empresas focadas em infraestrutura para soluções de AI, um volume absurdo de negócios. Só para você ter uma ideia, são dados públicos, no primeiro trimestre desse ano, a gente teve pedidos em carteiras, recebemos pedidos que são mais do que o ano inteiro passado, que já foi um negócio impressionante. É impressionante isso, né? Então é um volume muito grande, uma demanda que continua crescendo. E o que a gente está vendo hoje? Não são só os data centers, hoje a gente está vendo as próprias empresas
começarem a investir em infraestrutura para rodar seus modelos de AI dentro de casa. Agora, tem um outro assunto falando, né, dos data centers, que como aliar, essa é uma discussão que o mercado todo tem feito, né? Como aliar essa demanda expressiva de inteligência artificial, mas assim, a gente pode até falar o uso frenético, a gente pode ir até além, o uso frenético do nosso uso em redes sociais, em aplicativos, ou seja, demanda muito desses data centers com energia. Porque para atender tanto uso, é preciso refrigerar os centros de dados, né? Não só refrigerar, como o próprio alimentar. Alimentar, exatamente. A demanda de uma GPU é algo impressionante. Então, assim, a energia é sim um desafio, então a gente tem visto principais decisões com relação à escolha de onde os data centers vão ser lançados, capacidade energética do local para alimentar e refrigerar. Mas a gente também deve evoluir, Bruno, em algum momento, e já estão vendo, ou seja, em modelos mais eficientes, em equipamentos que demandam menos consumo de energia. Vai ter um equilíbrio que a gente vai ver a tecnologia evoluindo nesta direção. Então, se a gente pega, por exemplo, servidores servidores de 8 anos atrás, sai mais barato comprar um novo e rodar aquilo que você tem do que manter aquele ligado. Entendi. Só pela diferença de consumo de energia do servidor novo versus anterior. Esse é muito mais eficiente. Então, a gente vai ver a tecnologia indo atrás para reduzir essa demanda também, tá? Mas a energia vai ser importante, sim. Ô Diego, qual é o maior negócio da Dell no Brasil? Com que ela ganha mais dinheiro hoje? A nossa operação muito bem dividida ou distribuída. Acho que o negócio de PCs é muito importante. A gente é líder no mercado brasileiro, ou seja, no mercado corporativo, então nem se fala, uma liderança bastante expressiva, mas também infraestrutura também somos líderes. Então a gente consegue ter uma boa participação em ambos os mercados. A gente tem crescido bastante em serviços para não só suportar a infraestrutura dos nossos clientes, mas oferecendo a nossa infraestrutura como serviço também para os clientes. Então eu diria assim, o PC é o carro-chefe, como a gente começou, infraestrutura como a gente expandiu, cresceu e tal. Então eu diria que está bem dividida hoje a nossa operação entre PCs e infraestrutura. Dá um medo, um certo receio ser líder em tantos segmentos? Medo de perder a liderança? Esse é o desafio de quem é líder, né? Sempre. E não tenha dúvida que a concorrência está muito atenta, tentando ver formas de como tentar ganhar mais espaço da gente. Mas eu hoje sou muito confiante na nossa capacidade de atender os nossos clientes. E acho que a gente tem ainda com espaço para continuar crescendo. Falando especificamente de setores, quais setores têm na atualidade se transformado mais com a AI? A indústria financeira sempre foi um agente de transformação, tem uma aderência até pela capacidade de investimento, a sofisticação dos clientes. Eu acho que assim, sempre puxou a ponta. Mas a gente vê setores importantes aqui como o próprio agronegócio, muita coisa interessante. Tem bastante coisa. Muitos cases legais. Como eu falei anteriormente, pequenas e médias empresas, falando de tamanho também, adotando tecnologia de uma forma muito expressiva. Então não é só mais coisa de empresa grande. Então acho que a gente conseguiu montar uma estrutura para atender muito bem esses perfis de clientes. Você está há 25 anos na empresa. Desses 25 anos, você acredita que esse momento atual, com essa popularização, com esse momento acessível que você falou da inteligência artificial, esse momento é o maior, é o mais transformador desses 25 anos? Não, eu não tenho dúvida alguma. É a maior transformação. Eu comecei na companhia no auge do momento da internet. Exato. E agora a gente está vivendo
uma onda de impacto similar ou até talvez maior, que é com a adoção de AI. Então é uma transformação muito grande, sim. E você não sabe para onde vai? Não é saber por onde vai, eu diria que eu acredito na capacidade que a gente tem de usar a tecnologia para transformar a vida das pessoas para melhor. Essa é não só missão, um dos valores da companhia, mas uma crença pessoal minha também. E olha só, em relação a momento geopolítico, né, com guerras acontecendo no Oriente Médio, isso impacta vocês? Eu imagino que deve impactar, né? Então, o que aconteceu? Acho que desde o momento, um pouco antes da pandemia, a gente começou a distribuir melhor a nossa cadeia de suprimentos, para não ficar tão concentrado. Então, ou seja, esses movimentos que acontecem em determinadas regiões, elas estão impactando menos a gente. Então, a gente descentralizou um pouco a nossa cadeia de suprimentos, exatamente para ficar menos vulnerável a questões geopolíticas pontuais. Então, não vou dizer que não impacta, impacta sim, mas a gente felizmente está bem distribuído. Analisando toda a tua trajetória e passando 25 anos na mesma empresa, numa empresa que é gigante no setor em que atua, dá para definir que você, evidentemente, é um apaixonado aí por computador, por tecnologia. O que mais te fascina nessa área toda? Eu sempre gostei de novidade, tecnologia, ver um produto que faz algo diferente, que traz uma experiência diferente. Essa é uma paixão que o Diego carrega consigo, seja PC, seja os devices de tecnologia, de esporte que eu gosto. Então, realmente é uma paixão pessoal que eu tenho. E eu tenho a felicidade de poder trabalhar numa empresa que é protagonista num segmento como esse, né? Então, eu diria que para mim é uma paixão pessoal que eu tenho a felicidade de trabalhar com. Muito bem. Pergunta clássica aqui do Show Business que a gente faz para todos os convidados. Quem são as suas referências, tanto no mundo dos negócios quanto na vida? Acho que assim, eu imagino já um nome aí, mas eu quero que você mesmo fale. Eu imagino um nome. Eu não tenho dúvida alguma que o Michael Dell é uma grande referência que eu tenho. Admiro muitos valores pessoais, profissionais dele. Eu venho de uma família que me criou referências pessoais, valores profissionais que são alicerce da minha formação. Então, acho que assim, a minha felicidade de ter uma família como eu tive, seja não só apenas os pais, mas todos os meus tios. Então, acho que... Tá todo mundo no Rio Grande do Sul? Todo mundo no Rio Grande do Sul. Todo mundo em Alegrete? Não, a minha família é da Serra. Eu nasci em Alegrete por acaso. Meu pai era médico do Exército, eu estava lá. Fiquei morando lá até os 14 anos, mas depois eu fui para Porto Alegre, depois explorar o mundo. Mas a minha família continua, agora todo mundo morando em Porto Alegre. E quais as lições que você passa para os seus 2 filhos? 2 filhos que são crianças, né? São crianças, mas a gente tá... Uma coisa que de novo, a educação foi um fator fundamental na minha jornada. Eu não tenho dúvida nenhuma, a aposta que eu fiz, e a gente acabou nem conversando por isso, a minha jornada, as minhas escolhas, até por buscar uma educação a melhor possível, tornaram viável estar aqui hoje. Então, eu também quero oferecer... A educação é um componente muito importante na minha crença. Os valores pessoais, fazer o que é correto, de ter fazer as escolhas corretas, respeitar as pessoas. Então, são os valores que eu tento transferir para os meus filhos e prepará-los para esse mundo que está hoje, né? O ponto de partida deles é muito diferente do meu lá atrás, numa cidade. Então, assim, como é que a gente faz os filhos preparados para esse mundo em constante transformação? Esse tem sido um desafio que eu e minha esposa, a gente fala bastante sobre isso. Nós conversamos nesta edição do Show Business com Diego Puerta, presidente no Brasil da Dell. Obrigado pela presença aqui em nosso estúdio. Realmente um grande prazer, foi uma conversa
saborosíssima aí sobre o universo de vocês, sobre o universo de tecnologia. Falamos muito de inteligência artificial, só tenho que agradecê-lo. Eu é que agradeço, Bruno, um ótimo papo. Obrigado mais uma vez. E olha, obrigado pela sua confiança, pela sua audiência. O Show Business vai ficando por aqui. Até semana que vem. Tchau. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News.